Bom dia, bom dia, seus imparáveis. Bora para mais um dia do nosso desafio de Provérbios. 31 dias, hoje é a aula de número 30. É, parabéns para vocês que chegaram até essa aula aqui, né? Estamos nos encaminhando para os momentos finais aqui do nosso desafio e eu tenho certeza que será muito válido. Já está sendo, né? Já tem conversado com algumas pessoas, a gente sabe que está sendo muito produtivo. E o ideal é a gente colocar em prática mesmo aquilo que nós estamos aprendendo. O Provérbios de número 30 ele vai falar sobre a sabedoria de Agur, vai falar sobre humildade, limites e reflexões sobre a vida. Esse capítulo de número 30 de Provérbios, ele é singular. Ele contém as palavras de Agur, filho de Já, que a gente vai ver ali no primeiro versículo, né? E diferente dos Provérbios de Salomão, esse capítulo aqui ele vai trazer uma abordagem mais filosófica, uma abordagem mais poética. Vai enfatizar a limitação do conhecimento humano e a grandeza de Deus. E também vai trazer lições de sabedoria prática, né? Agur, ele utiliza listas, né, numéricas, ele vai trazendo reflexões ali, ele vai tornando esse capítulo aqui rico em imagens e comparações, né? Quem foi Agur, né, filho de Jaque? A gente não sabe, e nem por que que ele acrescentou, ele colocou ali essa contribuição, né? Ele teve essa contribuição no livro de Provérbios. Pouco se sabe a respeito disso, mas o próprio capítulo 30 ele já começa falando que é um Provérbios, né, escrito por Agur. E a gente vai ver isso nos primeiros versículos. Do 1 até o 6, ele vai falar sobre a humildade diante de Deus. Vamos dar uma olhadinha lá, do versículo 1 até o versículo 6. Versículo 1 ao 6. Ele fala assim, ó, palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem, fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus. Eu estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos com seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te arrependa e seja achado mentiroso. Então, como eu disse, né? Capítulo de número 30 de Provérbios, ele não foi escrito por Salomão, ele foi escrito por Agur, e ele traz essa questão da humildade, nesses primeiros versículos aqui, da humildade diante de Deus. Agora ele começa reconhecendo a sua limitação diante da grandeza de Deus, diante da grandeza divina. Ele declara que não tem conhecimento absoluto e que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, né? Os próprios escritos de provérbios anteriores, eles frisaram isso, eles trouxeram bastante sobre essa questão, né? E que diferente dos homens que tentam exaltar o seu próprio entendimento, Agur ele nos lembra que a tolice é tolo, né? É tolice confiar apenas na nossa inteligência, na inteligência humana, porque a sabedoria ela vem de Deus e quando nós confiamos demasiadamente em nós mesmos, nós acabamos tropeçando, mas quando nós temos a nossa confiança em Deus, ele traz esse direcionamento. Agora também questiona sobre quem subiu ao céu e quem desceu, né, ali no versículo 4. E aí ele reforça a ideia de que Deus, né, de que só Deus tem esse domínio sobre o todo, sobre tudo, né? Então, a Agur também adverte contra a adição de palavras ao que Deus já revelou, né? E nos ensina aqui a confiar na superfície, na suficiência da palavra e evitar distorções que possam nos afastar da verdade. É, uma coisa interessante que a Agur traz nesses versículos aqui
é a questão de ficar buscando palavra na palavra. Não sei se vocês conseguem me entender. Deixa eu explicar de uma outra forma. O que seria buscar palavra na palavra? Tem pessoas que ficam tentando encontrar interpretações na palavra. E a palavra, ela dá algumas interpretações. Mas tem coisas que a palavra fala aquilo e aquilo. E não adianta a gente ficar fantasiando e querendo achar que o autor, que Salomão, que Jesus quis dizer isso. Muitas vezes a palavra está clara. Ela está clara. E as pessoas pegam a palavra que está clara e ficam tentando encontrar interpretações, e aí começa um texto fora de contexto. Isso acontece muito hoje. Dentro da teologia, a gente fala que a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Porque se eu quero criar uma heresia, eu vou conseguir embasamento bíblico. É só eu interpretar de uma forma diferente a palavra. E a maioria das pessoas hoje fazem isso. Elas interpretam a palavra da forma que elas querem, elas têm embasamento bíblico para isso, porque a palavra ela pode dar a interpretação, mas muitas vezes não é aquilo que a palavra quis falar. É o que a pessoa quis interpretar. Então, as pessoas hoje em dia, elas leem, elas ouvem aquilo que elas querem, porque é muito mais agradável, né? A gente viu isso no livro de Provérbios, que ele confronta a gente, que Provérbios bate na gente. Até postei ali no grupo, né? Um memezinho do cara fazendo a leitura de Provérbios e levando uns tapas na cara, porque é o que está acontecendo com a gente aqui nos estudos, né? A gente vai lendo, interpretando e vai levando uns tapas na cara, porque tá claro. E às vezes não precisa a gente ficar inventando, tá ali, a palavra tá ali. E agora ele traz essa questão, olha, né, tome cuidado, né? Não adicione palavras ao que Deus já revelou, porque a Bíblia ela já é a revelação da palavra, ela é a revelação da vontade de Deus. Então não dá, não adianta a gente querer trazer interpretações fora, sem necessidade. Ele fala também do perigo da riqueza e da pobreza, lá no versículo 7 até o 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Duas coisas te peço. Não, mas negue, né? Antes que eu morra. Não me negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue, ou diga quem é o Senhor, ou empobrecido venha a furtar e profane o teu nome. Eu nem compartilhei com vocês aí, mas acho que vocês puderam acompanhar, né? Aqui nós encontramos uma oração rara nas Escrituras, porque Agur ele pede o equilíbrio financeiro. Ele não deseja nem a riqueza extrema, que poderia tirá-lo, né, ou revelar a arrogância, ou afastar até mesmo ele de Deus, e nem a pobreza extrema, que poderia levar ele a um desespero, ao pecado, a reclamar de Deus, né? Porque geralmente é assim, principalmente na parte da pobreza, né? Quando as coisas começam a faltar, a gente começa a questionar Deus. A gente começa a reclamar de Deus por que que as coisas não estão dando certo, por que que você não tem isso, por que que você não tem aquilo. E muitas vezes, quando nós temos muitas coisas, às vezes a gente acaba esquecendo de Deus, né? Quando as coisas estão tudo certo, quando está tudo indo às mil maravilhas, às vezes a gente esquece de orar, às vezes a gente esquece de buscar, às vezes a gente esquece de estudar, né? De aprender um pouco mais. A gente quer resolver da nossa forma, às vezes, e vai ficando tranquilo. Mas quando a gente está passando por alguma situação difícil, a gente geralmente tende a colocar em oração, a ir para a igreja, fazer uma campanha, enfim, várias outras coisas que vão nos aproximar de Deus. Então, Agur ele sabia disso e ele fala, olha, não me deixe ter muito para ficar arrogante e nem tão pouco para não reclamar. E somente o necessário, né? Aí o necessário de um é diferente do necessário de outro, mas cada um sabe do seu desejo, da sua vontade, do seu coração, né? Então, esse trecho aqui, ele nos ensina sobre o contentamento e a dependência de Deus para suprir as nossas necessidades diárias, né? Em um mundo obcecado de obstáculos, de bens, esse provérbio aqui nos lembra que o equilíbrio e a gratidão, elas são mais importantes do que a posse excessiva. Então, Agur, ele faz essa menção nesses versículos aí. Do 10 ao 17, ele fala assim, ó. Vamos lá.
Não calunies o servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado, para que aquele não te amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixos são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não bendizem, né? Deixa eu ver até qual que era, até o 17. Elas são há três coisas que não te fartam, a quarta que não dizem bastas, né? Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos de águia serão consumidos, né? Tem que ver uma outra versão aí que fala nisso daqui. Mas esses versículos aqui, eles falam da característica dos ímpios, né? E as suas consequências, né? Ele fala da rebeldia contra os pais, né? Quem despreza a sua família está caminhando para uma ruína. Fala também da autossuficiência, fala do orgulho ali no versículo 12 e 13, e pessoas que se consideram justas, mas estão longe da verdadeira sabedoria, né? Às vezes passam uma aparência daquilo que elas não são. Fala também da crueldade e da ganância no versículo 14, indivíduos que exploram os mais fracos, né? Eles vão cair, de alguma forma vai voltar contra eles. Fala do desejo insaciável do versículo 15 e 16 ali, né? Assim como a sanguessuga nunca se sacia, o coração humano, sem Deus, ele sempre quer mais. Então, o que que acontece muitas vezes com a sanguessuga? Eu não sei se vocês já tiveram uma oportunidade de entrar num rio, e aí sair com uma sanguessuga grudada em vocês. Alguém já teve essa experiência ou não? Ninguém nunca teve? Já teve, Felipe? É difícil de tirar até, né? Porque ela gruda. E se você deixar, hoje existem até terapia com sanguessuga, tá? Tem até um certo benefício aí. Mas se você deixar a sanguessuga ali, ou, por exemplo, quando ela pega num animal, né? O animal não consegue tirar, igual a gente tira, né? Mas se acontecer de uma sanguessuga pegar em você e ela ficar sugando o seu sangue, ela vai sugar o seu sangue até ela morrer, até ela cair dali. Ela não vai se saciar, ela vai continuar, ela vai estufando, ela vai ficando grande, até ela literalmente morrer ali. É o que ela vai fazer. Ela vai soltar de você e depois ela vai tentar reproduzir. Mas a sanguessuga, ela não se sacia, e ele traz essa comparação aqui com a sanguessuga, né? Essa sessão aqui, ela vai nos ensinar que o pecado, quando ele é alimentado, ele se torna um ciclo destrutivo. Ele traz consequências inevitáveis e geralmente é assim. É, é, o pecado ele não começa quando vem a consequência do pecado, não é uma coisa que aconteceu, assim, puf, aconteceu. Não, ele vem sendo alimentado. E aí o que que acontece? Não deu nada no início. Ah, não dá nada. Não, tá tranquilo, vou fazer de novo. Aí faz de novo, aí faz de novo, aí faz de novo, faz de novo. E não se sacia, não sacia, não sacia. Daqui a pouco, buf, aconteceu. Aí vem um escândalo, aí revela o que aconteceu, aí gera todo um transtorno. Por quê? Porque foi alimentando, foi se saciando. Porque no início não deu nada. Então dá, né? E vai acontecendo, e vai se saciando, 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 saciando até explodir. Essa comparação que ele faz ali dos pecadores, né? Do pecado, daquele que se alimenta do pecado. Do versículo 18 até o 31, ele fala dos mistérios da vida e a sabedoria na observação. 18 ao 31. 18 ao 31. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem
com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz: Não cometi maldade. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pode subsistir. Sob o servo, quando se torna rei. Sob o insensato, quando anda farto de pão. Sob a mulher desdenhada, quando se casa. E sob a serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há quatro coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, né? Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bando. E o Jeco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Há três que têm passos elegantes. Sim, o quarto que anda airosamente, ou imponente, né? De forma imponente, né? O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não se pode resistir. Até o 31. Esses versículos aqui, eles agora ele utiliza essa lista uma lista, né, para poder refletir sobre os mistérios da vida que fogem muitas vezes da compreensão humana, né? No 18, 19 ele fala dos caminhos de amor, né, do relacionamento entre um homem e uma mulher, que é algo profundo, que é algo misterioso, essa atração, esse desejo, essa vontade de estar junto, de ser parceiro, né? Fala também da perversidade do pecado, lá no versículo 20, né, que descreve como o pecador ele age sem remorso e vai ignorando a sua culpa. Nos versículos 21 até o 23, ele fala da desordem social, né, que quando as pessoas sem preparo ou sem caráter assumem posição de poder, o caos ele se instala na terra. Salomão já falava sobre isso nos provérbios anteriores, né? Do 24 até o 28, ele fala da sabedoria na criação, que os pequenos animais, como a formiga, como o coelho, como o gafanhoto, como a lagartixa, né, que estão lá nos palácios, que estão na casa do pobre, mas também está dentro dos palácios, ensina que o planejamento, que a proteção, que a cooperação e adaptação, elas são essenciais numa fase de crescimento, numa fase de desenvolvimento, ou para aqueles que não aceitam ali as condições que eles estão, mas sabem que podem ter uma vida melhor. Então, essas observações aqui, elas nos mostram que há sabedoria em reconhecer as nossas limitações e que nós podemos aprender com o mundo ao nosso redor, que nós podemos ter exemplo tanto nos animais, quanto nas outras pessoas, quanto nas situações, quanto em qualquer coisa que você olhar, você pode aprender. Para todos os lados que você olhar hoje, você pode aprender. Você pode tirar uma lição de tudo. Por isso que eu falo que é importante você parar, ou seja, no início do dia para refletir sobre o dia anterior, ou no final do dia, né, antes de você ir dormir, fazer uma reflexão, né? Mas aí depende. Às vezes você está muito cansado, a cabeça está borbulhando, às vezes não é interessante você fazer uma reflexão ali. Às vezes é melhor você dormir, descansar e no outro dia você fazer uma reflexão de como foi o outro dia, porque daí você está zerado, né? Você está mais tranquilo. Mas é importante você iniciar o seu dia ali fazendo essa reflexão, tendo essa conexão com Deus. Por que que eu acho importante? Isso que eu estou falando, eu acho, tá? Aí você vê o que que é interessante para você. Isso aí é um machismo, não tenho nenhuma comprovação científica para isso, mas é um entendimento meu. Por que que eu prefiro já entregar os meus primeiros minutos para Deus? Porque para mim é a primícia. Então, para mim, é muito importante já começar o dia nessa conexão com Deus, nessa entrega com Deus. Eu entregar a primeira parte do meu dia, os primeiros minutos, os primeiros momentos de respiração, os primeiros momentos. Por quê? Porque o meu dia ele vai ser mais produtivo. O meu dia vai ser muito mais orientado, porque eu estou demonstrando ali a minha gratidão. Eu estou demonstrando ali o meu relacionamento com Deus e falando para Deus, Deus, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero me entregar aqui ao Senhor, quero me entregar aqui à sua palavra, quero refletir sobre o dia anterior e refletir sobre como vai ser o meu dia, sobre quais estratégias eu posso usar. E é nesses momentos que as ideias vêm,
É nesses momentos que eu sinto, né, que eu estou ali presente com ele e ele presente comigo, e aí eu consigo me fortalecer durante o dia. E aí logo depois eu já vou cuidar da minha saúde, porque todo aquele estresse do dia anterior vai ficar ali na corrida, vai ficar ali no suor, vai ficar ali naquela raiva que, putz, que não é gostoso a gente correr, não é gostoso você fazer uma atividade física, não é, se torna, mas você não quer, por isso que a gente não vai, não quer ir muitas vezes ir para academia, não quer sair para caminhar, porque de início não é gostoso. Depois que você vai liberando a dopamina, vai ficando gostoso. Aí você chega exausto, você descarregou toda aquela energia, talvez do dia anterior, né? E aí você está renovado, aí você está cheio de ideias, você está animado para poder tocar aquele dia. E eu faço muito isso, né? Se eu tô, né, com raiva, bravo de alguma coisa, eu desconto ali, eu jogo no meu corpo ali, eu me esforço mais, eu corro, por quê? Porque sou eu e eu. Então, a mesma coisa com a parte espiritual, de cuidar, de zelar, né, de ter essa entrega. Então, eu vejo isso como uma primícia. Poxa, Deus, é a primeira coisa do dia é o meu relacionamento com o Senhor, depois as demais coisas serão acrescentadas, né? Então eu prefiro ter o meu momento ali. Mas é uma coisa pessoal, né, que eu estou abrindo para vocês aqui, que eu acho que é interessante entregar a primeira parte, entregar o primeiro, porque se eu não fizer isso, quando chegar à noite, eu posso estar cansado, eu posso esquecer. Já aconteceu várias vezes de eu chegar cansado, às vezes deitar na cama e apagar. E aí? Aí já foi, você já perdeu, né? Aí o outro dia é outro dia. Aquele dia já foi. Então, eu gosto de fazer muito, muito isso, né? Do 32 ao 33 fala do caminho para a honra e o perigo da ira. 32 e 33. Se procedestes insensatamente, sem te exaltares, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Então, esses versículos aqui, ele fecha, né? Finaliza com uma advertência para o orgulho, para a ira. O versículo 33 ele compara a raiva a alguém que agita o leite e produz manteiga. A manteiga ela é produzida do agitar do leite, né? Do bater do leite, né? E ele fala também, né, do apertar do nariz, que produz sangue, né? Se você bater o nariz, vai sangrar, né? Provavelmente vai sangrar. Então, assim são as ações sem consequências previsíveis, sem você pensar naquilo que você faz. A raiva, ela vai gerar conflitos inevitáveis. Agir no momento de raiva vai trazer consequências devastadoras para você. Você pode ver várias pessoas, você vê alguns vídeos, às vezes, a pessoa está no trânsito, aí ela para, aí ela tira um ferro e vai querer agredir o outro, tira uma arma e vai querer atirar no outro, ela quer ir para porrada no outro. Raiva. Só que a raiva foi daquele momento? Não, às vezes é de coisas que ela vem guardando. Aquele foi só um estupim ali para poder explodir. E aí ela desconta em alguém que ela não conhece, alguém que ela nunca viu. Às vezes pode acabar com a vida da pessoa e a dela também, que às vezes, né, ela acabou se enfiando num caminho sem volta. Tem pais, às vezes, que descontam nos filhos. Tem marido que desconta na mulher, tem mulher que desconta no marido. Essa raiva, agir nesse momento de raiva, vai trazer consequências devastadoras. Então, a lição aqui ela é clara sobre aprender a controlar a si mesmo. Isso é um sinal de verdadeira sabedoria. Aprender a controlar a si mesmo é o quê? É domínio próprio. Que o próprio provérbio já traz. E Paulo vai falar sobre isso lá no Novo Testamento, cerca de 900 anos depois, né, que Sócrates, Aristóteles, Platão, Arquimedes, todos aqueles filósofos ali, eles falam também sobre domínio próprio, sobre ter controle emocional. Hoje, nós estamos falando sobre inteligência emocional. É a mesma coisa que domínio próprio, que é uma linguagem atual. Mas é importante. O Provérbio está falando aqui, ó. Agur estava falando aqui o que Salomão já estava falando, né? Esse provérbio de número 30 aqui, né? Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus, mas ela fala que aprender a controlar a si mesmo é um sinal de sabedoria.
É um sinal que você está recebendo essa sabedoria de Deus, né? Não do orgulho humano. Então, esse capítulo número 30 aqui, ele nos lembra da importância dessa humildade, do equilíbrio financeiro, né? Ele fala dessa parte financeira também, fala a respeito da família e da observação da criação e desse controle emocional que nós precisamos para poder avançar, para poder crescer, para poder sair do lugar. É importante nós investirmos no gerenciamento das nossas emoções e passar por esse processo de controle emocional, porque é assim que a gente vai conseguir vencer os desafios, os obstáculos. E para a gente finalizar, eu quero deixar para vocês aqui algumas tarefas. Escolha, né, um dos temas desse capítulo e aplique na sua vida. Se for controle da ira, você vai precisar praticar a paciência. Se for contentamento financeiro, né, reflita sobre as suas prioridades. Talvez o seu problema seja financeiro. Reflita sobre as suas prioridades e monte um planejamento financeiro dependendo de como você está, 6 meses, dependendo de como você está, um ano, dependendo de como você está, 2 anos, dependendo da tua situação, se estiver horrível mesmo, até 5 anos você consegue se restabelecer. Ah, mas é muito tempo. É, você vai ter que passar por um processo da parte financeira de organização, e não é de uma hora para outra, tá? Não existe um milagre financeiro, a não ser que você ganhe na loteria. Né? Talvez você não tenha estrutura para isso, vai ficar pior até do que você estava, vai precisar de um mentor financeiro. Não tem jeito, né? Se acontecer isso, procure um mentor para poder te orientar naquilo que você precisa. Se você ganhar na loteria, procure alguém para poder te ajudar, né? Mas vai demorar um tempo para você se organizar, né? Mas se for isso, reflita sobre as suas prioridades e comece a trabalhar em cima, né? E aprenda com a sabedoria de Agur e permita que esses ensinamentos guiem as suas decisões. Então, como a gente já vem falado nas aulas anteriores, não tome decisões precipitadas, pense, analise, ore, tenha um entendimento para você tomar as suas decisões. E aí eu abro para vocês compartilharem aí o que vocês aprenderam ou alguma dúvida ou pergunta que vocês tenham, pode colocar aí para a gente bater um papo. Bom dia. Yeah. Essa parte da leitura, né, da Bíblia, ou até de um livro na parte da manhã, realmente faz toda a diferença. É, Quando eu faço na parte da manhã, realmente o meu dia é outro, até quando eu venho participar aqui do desafio. E se a gente deixa para o final do dia, realmente o cansaço bate. Muitas vezes a gente acaba não fazendo e até não é o mesmo proveito, né? Então, acredito que tem que estar mesmo nas nossas metas, objetivos, fazer essa entrega na parte da manhã. E para compartilhar também, eu li um livro faz mais de um ano já que se chama O Milagre da Manhã. Não sei se vocês conhecem. E aí tem esses passos, né, da leitura, palavra de afirmações, o exercício físico. Quando eu consigo aplicar, realmente o dia é outro. Legal, faz uma diferença muito grande, né? Ah, o difícil nesse processo é manter a disciplina, né, para cumprir aquilo que tem que cumprir todos os dias. E aí é um trabalho de mentalidade. Eu falo para os meus mentorados aqui o seguinte: você você tem que abrir a sua mente. Então, eu tenho que fazer todos os dias, ok? Eu vou dar um exemplo de mim, né, sobre essa questão de rotina que você falou ali. Eu sei que todos os dias eu tenho que acordar e fazer o meu devocional, fazer a minha leitura da palavra. É assim que eu consigo ler. Por exemplo, a gente ainda não fechou o mês. Eu já li 2 livros e comecei o terceiro. Mas por quê? Porque eu priorizo logo nesses primeiros minutos. Porque eu não sei como vai ser o dia. Então, eu não sei se vai dar tempo, se não vai, o que pode acontecer de imprevisto. Já aconteceu isso, então eu prefiro colocar logo pela manhã. Por que que eu corro logo pela manhã? Antes de vir aqui, eu já fui, já corri meus 5 km e tal. Por quê? Porque eu não sei se vai dar tempo durante o dia. Mas nas coisas que são mais difíceis, a gente tem que trabalhar com recompensa. O que é trabalhar com recompensa? Não tem como você fazer isso todos os dias para sempre. Você tem que ter intervalo, você tem que ter uma folga. Por exemplo, eu coloco folga na corrida. Por quê? Porque eu tenho que dar um tempo também para o meu corpo dar aquele descanso. Então, eu escolho. Tem final de semana que eu pego sábado e domingo,
e não corro. Mas a parte da leitura eu não abro mão, porque isso não me exige muito, é uma coisa prazerosa para mim. Mas se não for prazeroso para você, escolhe um dia. Não, hoje eu não vou fazer, não vou fazer. Né? Eu prefiro fazer, pelo menos a leitura da Bíblia. Pode ser até ser que o livro eu não leia, mas a da Bíblia eu não abro mão, porque é a minha conexão espiritual ali, para mim, é a minha oferta do dia ali para Deus. É algo pessoal. Então, quando eu consigo organizar isso, entender que eu posso fazer uma pausa, que eu posso ter um dia de folga, que eu posso ter 2 dias de folga, ok, você fica mais tranquilo, porque você não sente aquilo como uma obrigação, algo pesado. Ah, eu não fui durante a semana. Por exemplo, às vezes acontece de eu viajar, alguma coisa, não conseguir e correr, ou não conseguir fazer a leitura, enfim. Eu vou arrumar um outro momento para poder fazer. Mas se eu faltei, por exemplo, a corrida daquele dia, no final de semana, eu não vou faltar. Ou eu não vou deixar dar 2 dias seguidos ou 3 dias seguidos. É assim que eu consigo manter a disciplina. Mas é interessante o que você falou, a gente se torna mais produtivo mesmo quando a gente começa a fazer isso, né? Quando a gente investe nisso. Eu sei que às vezes é difícil a gente acordar cedo, vir para o desafio, é difícil às vezes a gente acordar cedo, fazer esses momentos assim, mas é necessário. O crescimento ele vem quando a gente muda a estrutura. Porque se a gente quer resultado diferente, a gente precisa fazer coisa diferente. Senão a gente vai ter o resultado que todo mundo tem. Alguém mais? Bom dia, Nil. Bom Bom dia, dia. galera. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Exatamente, eu também penso assim. Tá todo mundo fazendo? Eu não sou todo mundo. Se fizer sentido, eu posso fazer. Se não fizer sentido, eu não vou fazer. Ah, não estão fazendo. Eu posso fazer. Exatamente. Tem que ver o que faz sentido para a gente. Perfeito? Perguntas, dúvidas? Nada mais? Bora para cima? Bora lá, então. Espero vocês na próxima aula, no último dia do nosso desafio, 31 dias de provérbios. Até lá. Deus abençoe e façam todos um dia imparável.